alguém vai cair, mas vai daí ter que voltar de novo. Porque sempre acontece isso, não sei por quê. Eu, além de ser abelhuda, eu trabalho com educação, né? E aí eu trabalho com tecnologias digitais, e aí a gente está chamando essa nova era, a era que vai ter, então, ecossistemas digitais, né? E é sério, porque a gente está vivenciando, está tendo aulas, né, online, mas o formato é bem diferente de um EAD, por exemplo. Né? Então, a gente tem aula praticamente presencial, só que é online, é virtual. Então, é um novo ecossistema que está se formando aí. Bem interessante. Verdade, bem interessante mesmo. Então, começar a se apresentar, gurias. Eu vou começar, então, falando que a gente estava com algumas conversas no WhatsApp, né? E a Annelise estava me devendo uma palestra na disciplina de ecotoxicologia. Como ela trabalha com agrotóxicos e abelhas, né? Já faz uns 2 anos que ela me deve. Me devia. Mas agora, no ecossistema virtual, não tem como dizer não, né? Só se a pessoa não tem condições mesmo de acessar. E aí, então, a gente fez uma aula aberta na disciplina de ecotoxicologia, e aí a gente veio conversando de formar grupo, né, para cada vez mais aumentar essa nossa a participação do conhecimento das abelhas e a importância delas, né, para o planeta, e voltar isso para a sociedade, né, porque a maioria das pessoas não conhece abelha, tem medo porque tem ferrão, ou só sabe do mel e não sabe quase nada, na verdade, né. Então, a gente começou a pensar nisso, né, e como tem essa possibilidade de agora essas intervenções virtuais, por que não fazer, né, uma? E com hoje que é o dia da marcha, né, para a ciência, a gente precisa estar presente cada vez mais, e aí a gente começou então a bolar isso, e começamos a chamar pessoas, né, aí tá uma galera aí, e agora não sei cadê a Annelise, sumiu? Olha, eu tô aqui. É que tu tá compartilhando tua tela. Tá aqui. Ai, obrigada. Obrigada. Ganhei um café. Tô com inveja. De verdade. Mas a inveja Anne, bom, então eu vou me apresentar, né? Acho que eu sou a mais velha desse grupo. Nossa, isso me deixa muito feliz, porque eu sempre sou a mais velha de tudo que é lugar que eu vou. Eu tô muito contente. Se a Cid entrar, ela vai ser a mais velha. Olê, oi. Olha só, tu tá compartilhando a tua tela por algum motivo? Para que todo mundo apareça. Mas é que se tu compartilha daí, na filmagem, vai ficar a tua tela sempre gravando. E se você tira, todo mundo vai aparecer para todo mundo. Então eu vou tirar. Parar a apresentação. Acho que continua, né? Ou não? Aqui eu acho que agora só quem fala é que aparece na tela, né? É só quem fala, verdade. Só que daí aparece todo mundo do ladinho. É só colocar. É que eu tô no celular. É que o meu layout aqui tá o grid para todo mundo aparecer, quem tá com vídeo, né, aparecer na tela. É só alterar pro layout de blocos. É só ir nos 3 pontinhos ali do lado e alterar layout. Daí dá para ver uma filinha de gente, né? É que eu tô no celular, vai ser um pouquinho diferente. Entendi. Em blocos, né? Assim? Deu? Cadê ela? Tá, o meu tá dizendo que tá em bloco aqui, eu tô vendo Cada um uma tem filinha. que alterar no próprio computador. Aí o que tá no teu é o que vai aparecer na gravação, porque é você que está gravando. Isso. Então é isso. O meu tá assim, todo mundo em filinha aqui. Meu Deus. Aqui também, que eu mudei. Tá, ótimo. Bom, então, a velhinha aqui vai se apresentar, né? Meu nome é Letícia Zambuja Lopes. Eu atualmente estou lecionando na Universidade Luterana do Brasil,
aqui em Canoas, né, numa região metropolitana de Porto Alegre. Eu dou aulas de ecologia, ecotoxicologia e para as licenciaturas práticas educativas, entre outras. E, bom, a minha vida nas abelhas, né, a gente tem que falar pouco. A Patrícia aqui cronometra o negócio. Eu comecei a trabalhar com abelhas com a Cídia, lá em Bagé, né, na região da Campanha, aqui no sul do Rio Grande do Sul, lá, aquela pontinha lá, bem no sul do Brasil. E a Cídia, ela fazia doutorado na PUC, né, com a Bettina Blostein. Mas desde pequena eu sempre gostei de insetos, né? Eu morei até os meus 12 anos numa fazenda, e até sou meio grossa por causa disso, não dei muita bola. Mas aí quando eu fui para a faculdade, fui fazer ciências biológicas e encontrei a Cídia, comecei a trabalhar com ela, e ela trabalhava com polinização de cebola, né? E aí comecei então a entrar no mundo das abelhas e nunca mais saí, porque eu acho que quem entra no mundo das abelhas não sai nunca mais. É uma praga, né? Tô brincando. Mas elas são encantadoras, né? E quando a gente conhece mesmo e entende a profundidade da importância desses organismos, né? A gente fica fascinado. E mesmo que eu não esteja atuando no campo, assim, de mais técnico, né? Eu sempre levo elas como o meu tema gerador para a educação. E aí depois eu fiz o mestrado com a Bettina na PUC, e conheci essa pessoa, a Annelise, conheci a Andressa lá também, a Jennifer também, mas a Jennifer eu estava no doutorado já. E aí o doutorado eu fiz lá na USP, né, com a professora Vera Imperatriz Fonseca, daí onde eu conheci a Patrícia, conheci a Kátia, e o Lee Edson também, porque daí a gente fez um curso de polinização, né, e o Lee Edson veio passar frio aqui no sul, o Lee Edson é lá de Pernambuco, né. Lee Edson, tu tá com o som desligado, meu amor. Desculpa, eu tava falando que eu tô com inveja de vocês, porque não sei se todo mundo aí tá de casaco, eu tô aqui regata, um calor com um ventilador do lado, aqui em Recife. Bom. Então, acho que já me apresentei, né? Mas o que eu fiz, né? No mestrado, eu trabalhei com diversidade de insetos, na verdade. Era insetos visitantes florais em plantações de eucalipto. E no doutorado, eu trabalhei com uma especificidade de processo de nidificação e a alimentação de uma abelha que está ameaçada de extinção aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, ela segue a floresta coralcária, a Melipona bicolochenque, né, conhecida popularmente como guaraipo. Então, eu fiz essa pesquisa investigando os processos de nidificação e forrageamento dessa espécie. Então, agora eu passo a bola para a Annelise. Boa noite novamente, gente. Eu vou cronometrar meu tempo aqui, né, para não falar demais. Para quem não estava semana passada, né, eu já me apresentei, na verdade, mas para quem não estava assistindo, meu nome é Annelise de Souza Rosa Fontana, sou bióloga de formação, me formei na PUC de Porto Alegre, e durante a minha iniciação científica eu já comecei trabalhando com abelhas, especialmente abelhas sem ferrão, que é o grupo que eu trabalho até hoje. E foi lá que eu conheci essa dona Letícia, acho que 2003, 2004, né? Faz pouquíssimo tempo. Fomos para campo muitas vezes, compartilhamos a mesma orientadora de mestrado, professora Bettina Blostein. Fomos para campo de soja, depois no meu mestrado fui para campo de canola, sempre com enfoque para, né, a questão da polinização. Entrei para o meu doutorado na Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, conheci a Patrícia e mais um monte de gente lá, Gabriele, Kátia, Paula, aprontamos bastante, fizemos muita coisa juntos, muitas coisas boas. Então, foi quando começou meu primeiro contato com a questão de abelhas e ecotoxicologia, né? Então, teve um longo percurso por aí. Minha orientadora foi a professora Vera Imperatriz Fonseca, e atualmente eu faço pós-doutorado aqui na Unesp de Rio Claro, que desde 2016, que foi onde eu conheci
mais pessoas especiais, uma delas está aqui, a Adna, também conheci a Dayana, o pessoal da Unesp que tá sempre aí com a gente, né? A Tati, o pessoal do grupo. Então, atualmente, nosso principal foco de trabalho é a questão de desenvolver protocolos, desenvolver ou adaptar protocolos para a inclusão de abelhas nativas sem ferrão em avaliação de risco de agrotóxicos, né? Eu não vou entrar em mais detalhes, porque como eu e a Adna, a gente trabalha junto sempre, com certeza, quando ela se apresentar e falar dos trabalhos dela, ela vai estar falando do meu também. Então, eu não vou dar spoiler aí do que a gente faz, vou deixar a palavra para ela. Acho que era isso, né? Eu falei 2 minutinhos. Viu, Patrícia? Ai, meu Deus do céu. Então, eu acho que a gente passa aí agora, não sei como é que faremos a ordem, a gente pede que cada uma aí, cada pessoa que foi convidado, né, para participar aí, que esteja participando, a gente fale durante no máximo, né, Letícia, uns 5 minutinhos, por conta da quantidade de pessoas que tem, a gente fez uma proposta de 1 hora, para depois abrir para discussão, aí, se o pessoal quiser, estar assistindo, e quiser abrir para pergunta, né, para discussão, alguma coisa. E segue aí, então, a nossa marcha virtual pela ciência, né, vamos cumprir aqui com a nossa parte, o nosso manifesto, com os hashtags Pacto pela Vida, Abelhas no Comando e Fique em Casa com a Ciência, né? Então, a nossa proposta de hoje foi, sobretudo, utilizar as abelhas, né, em geral, como veículo de transmissão da importância da ciência, né, que está sendo tão desvalorizada atualmente. Então, vamos lá, abelhudas e abelhudos. Agora, não sei, Letícia, como é que a gente faz a ordem do povo falar aí. Pode passar a palavra. Pode, Patrícia? Patrícia que vai falar rápido. Tá bem, eu falo. Eu falei que eu ia falar em 5 minutos, não falei que eu ia falar mais rápido que isso, hein? Não, brincadeira. Então, eu sou a Patrícia, eu comecei a trabalhar com abelhas em 2002, no meu 2º ano da graduação. Eu fiz biologia lá na USP de Ribeirão Preto. Comecei trabalhando com as aves melífera, trabalhei com tempos de desenvolvimento, de ovo até adulto, como elas cresciam, quanto que elas ganhavam de peso, essas coisas. Aí depois eu passei a trabalhar, nessa época eu trabalhei com o professor Leonel Segui Gonçalves. Depois eu fui trabalhar com abelha sem ferrão, fui orientada pela professora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca. Então eu fiz o meu mestrado lá no Instituto de Biociências, na USP aqui em São Paulo. E nessa época eu trabalhei com plebeia remota, que é uma mirim. Estudei o processo de crescimento da colônia, depois que elas enxameavam para um novo lugar. E também com divisão de trabalho no forrageamento. Então, como é que as abelhas faziam para se dividir, né, na coleta de alimentos. E depois eu passei a fazer doutorado, e aí fui para USP de novo, fiz doutorado lá, professora Vera, e estudei polinização. Aí eu estudei polinização de tomate e berinjela, principalmente usando a Melipona fasciculata, que é a urso cinzenta, e fiz um período de lá no Canadá. Daí eu trabalhei com a espécie mamangava lá, em estufa. E nessas andanças todas eu conheci esse povo aí que já me falou que me conhece. E depois disso, que eu terminei o doutorado em 2011, eu comecei a fazer pós-doc, atrás de pós-doc, né? Fazendo pesquisa, continuei fazendo pesquisa, mas ainda não tenho o cargo de professora. Eu atualmente a gente chama de PNPD, né, que é uma bolsa de pós-doutorado de um programa da CAP. E eu trabalho na Unicinos, que é em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E aí, atualmente, eu continuo trabalhando com polinização,
mas com polinização de mirtilo. E essas coisas que eu tenho feito com as abelhas, né? Estudar comportamento e polinização. É isso. Aí, ó, nem fechou 5 minutos. Só deixa eu comentar aqui que nós temos um convidado ilustre, professora Osmar Malaspina, que acabou de entrar, né? O orientador de vocês aí, gurias. Nós convocamos ele para participar hoje. Tudo bom, professor? Boa noite, Malaspina. É o nosso chefe aí, nosso supervisor aqui da Unesp de Rio Claro. Tem que nos aguentar aí todo dia. O professor tem que abrir o seu microfone aqui embaixo. Ele não quer mais falar comigo. Agora já tá. Boa noite. Agora sim. Boa noite. Eu estou presente aqui para fiscalizar o grupo. Tô sabendo. Ele fica com saudade de nós, porque a gente já teve reunião hoje de manhã cedo, ele ficou com saudade, teve que conectar agora. Ele não aguenta ficar muito tempo longe. De jeito nenhum. Não, mas ele veio reclamar comigo que ele não foi chamado aquele dia lá da aula da Nelice. Não foi chamado. É porque... Não foi por isso, não. Foi porque falaram que era só para jovens. Eu falei, isso é discriminação. Parei, não. Só isso, não foi porque não fui chamado, não. É porque vocês colocaram lá uma informação e eram os jovens pesquisadores. Eu fiquei bravo. Foi por isso. Bom, quem eu não conheço aqui que está na live, digamos assim, né? Agora é chique. É muito prazer. Malaspina, à disposição aí para quem precisar de alguma coisa. Oba, obrigada, professor. Então, pode continuar. Vou passar a bola para a Kátia. Dona Kátia Aleixo. Oi, boa noite para vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a Kátia, sou bióloga, me formei na USP de Ribeirão Preto, como a Paty, e o meu primeiro contato com as abelhas foi realmente na graduação. Antes de entrar na biologia lá em Ribeirão, na minha cabeça as abelhas é aquela imagem que grande parte das pessoas tem. E aí quando eu entrei lá, né, me deparei com o mundo das abelhas e fiquei bastante encantada. Comecei a iniciação científica sob a orientação da professora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, e lá o meu trabalho, ele tinha o objetivo de fotografar as espécies de abelhas sem ferrão do campus, para a gente construir um guia ilustrado sobre as abelhas. A gente não chegou a produzir esse guia, mas as fotos, elas estão em trabalhos de outros colegas, trabalhos ótimos também. E também trabalhei com colônias mistas, que foi quando, assim, eu fiquei ainda mais maravilhada com as abelhas. E junto com a professora Vera também tinha a orientação do Cristiano Menezes. E foi no final da graduação que eu conheci, né, a Letícia, a Anne, e a Paty eu já tinha conhecido antes. Depois que eu me formei, eu continuei no mestrado lá e comecei o mestrado sob a orientação da Cláudia, ela que me orientou no mestrado, e eu trabalhei com análise polínica como ferramenta para conhecer as fontes florais visitadas pelas abelhas. Então, o meu objetivo era entender como a sazonalidade na disponibilidade de alimento afetava o armazenamento de pólen e néctar pelas abelhas, sem ferrão. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu dei aula no estado de São Paulo há algum tempo, mas hoje eu me divido, hoje a minha relação com as abelhas, eu me divido entre dois locais. Eu trabalho como bióloga e consultora científica na Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, com produção de materiais, divulgação de informação, apoio a dúvidas, a qualquer tipo de dúvida sobre as abelhas que nos mandam. E também trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento de uma startup chamada GeoApps, que está sediada em Piracicaba, que tem como missão promover a coexistência harmônica entre a produção agrícola e a criação de abelhas. Então, hoje eu me divido entre essas duas instituições.
Que legal. Obrigada, muito legal. E aí, Anne? Podemos passar aí para... Andressa, que está do teu ladinho aí. Andressa, é que tu que tá enxergando o lado aí, eu tô meio confusa aqui, mas vai lá, Andressa. Andressa. Então tá, boa noite, pessoal. Então, eu sou a Andressa Dornelles, eu sou bióloga, formada pela PUC. Eu acho que a primeira que eu conheci foi a Leto, ainda quando eu estava, acho que na graduação, lá pelo laboratório da Betina. A Leto sou eu. A Letícia. E depois que eu me formei, eu fui fazer outras coisas, né? Eu fui fazer saúde pública, trabalhei com outras coisas, mas eu queria voltar muito para pesquisa e tinha uma oportunidade, então, com uma bolsa num projeto com a professora Betina, né? Que era o projeto da Canola, um projeto bem grande, né? Que tinha várias culturas em outros estados. E aí eu voltei, fiquei 2 anos como bolsista, né? Trabalhando com polinização, então, da canola. Quando eu conheci a Anne, né? A Anne fez muito campo comigo também. E fiquei os 2 anos trabalhando, então, nesse projeto e entrei no mestrado. O mestrado eu trabalhei, então, com um efeito letal de 2 agrotóxicos, né? Organofosforados. E eu fiz avaliação, então, de curva dose-resposta para 2 espécies de abelhas sem ferrão. Depois que eu terminei o mestrado, eu segui, né, avaliando também um dos agrotóxicos que eu já tinha usado no mestrado. Aí, no doutorado, eu fiz avaliação de efeito subletal. Eu utilizei diferentes biomarcadores para avaliar esse efeito, né, com doses muito baixas, assim, que eu utilizei. E avaliei, então, efeitos em histologia, em comportamento, em estresse oxidativo, e fiz avaliação tanto em adultos quanto imaturos. Eu finalizei o doutorado em março, né? Eu sou uma recém-doutora, e aí era para a gente iniciar a bolsa, né, de pós-doc, um projeto de pós-doc, mas agora, como veio a quarentena, a gente está aguardando, então. Mas é para seguir, né, nessa linha de pesquisa, mas aí com avaliação de produtos transgênicos. É isso. Obrigada, dona Andressa. Eu vou apresentando o que eu conheço aqui. Então, a Jennifer. Aí depois tu passa para a Adna, né? Que eu acho que é a Adna, da Ana Gabriela e a Tati. Jennifer. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Jennifer. Eu também conheci as gurias aí nessa trajetória. Eu conheço, pelo menos de encontros de abelhas, eu já encontrei todo mundo nesse processo. Mas eu comecei a trabalhar com abelhas logo no primeiro ano da graduação, né, na minha iniciação científica. E na época, as gurias me conhecem um pouco, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu estava fazendo uma iniciação à docência e comecei uma iniciação científica com a professora Bettina Blostein. E daí eu trabalhei nas coleções de abelhas, que foi bem interessante aprender sobre a diversidade e tudo mais, a importância de ter coleções, né? E também trabalhei com as abelhas enquanto ferramenta para sensibilização e educação ambiental. E ali achei um campo que me apaixonei muito, que eu sigo nele até hoje. Aí depois eu logo trabalhei com esse grande projeto que o Lab teve ali, com a polinização da canola, que a Andressa falou, a polinização dela. Estive mais próximo da Anne também. Nesse processo, eu fui fazer uma graduação sanduíche em Portugal. Lá eu tive a oportunidade de fazer o meu TCC com bombos terrestres. Aí voltei, encontrei a Paty na minha vida. Aí comecei finalizei a graduação, iniciei um mestrado com a polinização de macieiras, sob a orientação da Paty, orientação da Betina. E daí finalizei o mestrado, parei um ano para dar uma pensada na vida e decidi voltar para o doutorado, né? Daí, nesse doutorado, eu comecei a trabalhar com avaliação de risco de agrotóxicos para as abelhas, né? Especialmente agrotóxicos que não os inseticidas, né? Que não tem como organismo-alvo os insetos. Então, atualmente, eu estou trabalhando com avaliação de risco de fungicidas e alguns herbicidas e a associação desses produtos para as abelhas sem ferrão. Mas, no meio de tudo isso, eu fiz uma outra graduação em políticas públicas
E hoje, no meu doutorado, eu tenho 2 eixos temáticos, que não a própria conservação dos polinizadores, mas eu uso esse tema para fazer a interface com questões de soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional, e com as políticas públicas. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, que os nossos formuladores de políticas públicas ambientais, eles estão bem para todos os âmbitos de políticas públicas, né? Mas os ambientais, que era a minha área de conhecimento, eles estão bem distantes da realidade das quais eles formulam as políticas. Então, em um determinado momento, em 2011, eu decidi que eu iria fazer essa graduação para poder unir todas as coisas que eu tinha aprendido durante a minha trajetória e tentar, né, incidir depois desse conhecimento de alguma forma no âmbito das políticas públicas e na ciência e tudo mais. Acho que foi isso, assim, encontrei essas pessoas maravilhosas nesse processo de encontro sobre abelhas, de trabalho de campo, mestrados e doutorados. E é isso. Obrigada, então, Jennifer. Obrigada. Vamos passar para São Paulo de novo, então. Adna, por favor, manifeste-se. Olá! Oi. Eu sou a Adna Dorigo, e trabalho com abelhas desde 2012, quando eu entrei no laboratório para trabalhar com o professor Osmar Malaspina e a professora Roberta Nocelli, que até então era minha professora da graduação na Universidade Federal de São Carlos, onde eu me formei em biologia. E minha iniciação científica inteira eu já entrei para trabalhar com larvas, na época para ajudar a Dayana, que também está aqui na live, que tinha bastante coisa para fazer no doutorado dela. Aí eu entrei para aprender, comecei a aprender com apis mellifera, trabalhei com larvas nessa época de apis, aprendi, fiz o meu TCC nessa área, tentando arrumar o método adaptando o método da Opinel para o Brasil, né? Porque as nossas abelhas aqui são diferentes, né? Aí fiz o TCC nessa parte e logo depois veio a Annelise na minha vida, em 2016? Em 2016, e eu comecei meu mestrado, e a Annelise começou o pós-doc dela lá aqui na Unesp, né, com o professor Malaspina, e começamos a trabalhar com larvas, tentando padronizar o método de criação in vitro de abelhas sem ferrão. Então, aí eu passei a trabalhar com a parte de larvas de abelhas sem ferrão, que hoje é a nosso bebê, que a gente fala, assim, toda a técnica que a gente conseguiu fazer aqui é o nosso xodózinho, que foi o meu mestrado, que saiu a padronização para Melipona scutellarius. E agora, no doutorado, eu parti mais para a área de biologia celular e molecular, que é o programa de pós-graduação que eu estou inserida aqui, e estou avaliando com técnicas de enzimática e, entre outras técnicas moleculares, os efeitos dos inseticidas nas abelhas sem ferrão a partir de larvas. No meu caso, eu continuo com a Melipona scutellarius. Nós também trabalhamos com a Scaptotrigona postica e com a Tetragonisca angustula, e fazendo toda essa parte de criação larval. Gente, eu sou muito péssima para falar, porque eu morro de vergonha. Eu falo demais o dia inteiro, só que para falar em público eu tenho muita vergonha. A Tati e a Anne deram risada, porque elas me escutam realmente o dia inteiro. Mas para falar em público eu sou péssima. Mas é basicamente isso. Meu amor começou lá em 2012, continua até hoje, e eu falo que eu sou uma defensora das abelhas. Eu passo a falar para todo mundo que eu conheço, eu tento mostrar o quanto elas são importantes, o quanto elas são lindas e maravilhosas, e o quanto que a gente tem que realmente cuidar delas, não só delas, como, né, como toda bióloga, como todo biólogo quer cuidar de tudo, mas eu acho que, assim,
conscientizar as pessoas que não estão no nosso meio de que a importância delas é muito, acho que é muito válido, né? Então, é o que eu falo, assim, sempre falando para todo mundo como elas são importantes para a gente. Aproveito rapidinho só para falar, a gente está fazendo um projeto de divulgação científica do nosso num Instagram e num grupo, numa página no Facebook, que é do LECA mesmo, do Laboratório de Ecotoxicologia e Conservação de Abelhas, e quem tiver interesse em seguir a gente e dar uma forcinha lá, a gente tem tanto o Instagram quanto a página no Facebook, e toda semana a gente faz posts simplificando e desmistificando o mundo das abelhas. Então, quem tiver interesse, Laboratório de Ecotoxicologia e Conservação de Abelhas no Facebook e LECA Unesp no Instagram. Dina, é muito lindo o trabalho de vocês. Quem sabe tu coloca aqui no chat do ladinho o nome. Posso colocar? Posso colocar. Tá. Pra quem fala mal, né, Letícia? Pra quem fala mal em público, né? Te contar. Mandou seu recado aí, né? Sem comentários. Bom, continuando aí o gancho, então, de trabalho com abelhas sem ferrão. Fala lá, Dayana, por favor. Pronto. Pronto, eu errei o botão, gente. A gente está se acostumando com esse negócio novo aí, agora é a nossa vida daqui para frente, né? Isso, são os mais idosos, tá? Eu estou incluída nessa faixa etária aí, né? Sem comentários. Vamos falar de coisa boa, Abelha, por favor. Isso. Gente, olha, obrigada pelo convite. Eu já acompanhei a semana passada e foi muito bacana mesmo. Comentei com a Anne, né? Para quem não me conhece, meu nome é Dayana Tavares. E eu estava pensando hoje, né, como é que foi assim o meu ingresso no mundo das abelhas, e até foi muito engraçado, porque, entre aspas, no bom sentido, eu caí de paraquedas. Eu fiz a minha graduação como professor Osmar, né, uma coincidência aí do destino, na Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, uma universidade privada também, né? E lá eu já tinha interesse na ciência, em fazer algo nesse sentido. E aí lá eu fiz assim a minha iniciação com uma área que não tem muita relação com as abelhas, né? Mas eu trabalhava na época com um professor que também dava aula na Unicamp, o professor Ângelo Camilo, e lá eu fazia avaliação de tecidos ósseos, na verdade. A gente trabalhava com enxerto ósseo voltado para a área de odontologia. Aí, na sequência, quando eu terminei a minha graduação, né, que foi por volta do ano de 2009, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer? Porque eu queria dar continuidade. E na minha graduação eu me identificava muito com invertebrados, eu ia muito bem nas disciplinas, ao mesmo tempo eu amava botânica, amava ecologia, eu falava assim, não, eu preciso encontrar alguma coisa nesse sentido. E inicialmente eu queria muito trabalhar com lepidóptero, eu era apaixonada por borboleta, mariposa, né? E fui atrás, entrei em contato, mas nunca deu certo. Até que um dia eu encontrei a Elaine, professora Elaine, da Elaine Silva Zacarim, né? E aí a gente teve uma conversa, e foi a partir dessa conversa que eu, assim, me apaixonei, porque não tem como conversar com a Elaine e não se apaixonar pelo mundo das abelhas, quem conhece a figura sabe. E me apaixonei, aí ela me apresentou ao professor Osmar, e aí que tudo começou. Fiz o meu mestrado na Unesp, de Rio Claro, pelo programa de pós-graduação de Biologia Celular e Molecular. Também fiz o meu doutorado no mesmo lugar, com a orientação do professor Osmar e também a orientação da professora Elaine. E trabalhei muito assim, inicialmente, trabalhei com larvas de apis mellifera. Eu lembro que foi uma época que nós estávamos assim começando, né, os testes com larvas no laboratório do professor Osmar,
e trabalhei muito nesse sentido, então, com as larvas e com testes de toxicidade, utilizando agrotóxicos, né? Aí, no meu doutorado, eu fui fazer um doutorado, um BEP, um sanduíche, fiquei 8 meses na França, no laboratório do professor Luc Belzunce, e depois terminei o doutorado e voltei para o laboratório através de um edital da CAPES, né? Voltei a fazer o meu pós-doutorado no mesmo laboratório. E aí lá eu tive assim a experiência, né? Adquiri bastante experiência com biomarcadores enzimáticos, também voltados assim para ecotoxicologia, né? E aí voltei para o Brasil e agora estou no meu segundo pós-doutorado com o professor Osmar, sob orientação do professor Osmar e da professora Roberta. E aí, no meio de tudo isso, também conheci, né? Tive contato com a Anne, com a Adna. Conheço alguns de vocês, assim, é legal, que nem a Patrícia, quando eu comecei a trabalhar, né? Embora eu não a conheça pessoalmente, mas a gente fala assim, nossa, eu citei ela, né? Legal isso. Aí depois a gente vai conhecer a pessoa. É muito bacana, gente, é isso, já falei muito. Imagina, obrigada, Daya. É sempre bom, a gente sempre se dá conta depois, nossa, eu citei essa pessoa aqui, eu nunca vi pessoalmente, daqui a pouco encontra nessa nova condição aí virtual, né? Muito interessante, realmente. A gente sempre cita as pessoas e acha que elas são velhas. Exato! E aí a gente ela é jovem, ele é jovem. Gente, a gente cita a Patrícia direto. Quando eu olhei para ela que eu falei, nossa, ela é a Patrícia? Eu achava que fosse outra vez. Tipo, não assim, não é por maldade, eu achava que você tivesse mais ou menos uns 30 anos a mais. É porque assim, quando a gente pensa, vamos citar a Vera, a gente sabe quem é e sabe que ela já é mais velha. Malas, desculpa. Mas o senhor mas é assim, né? Quando as pessoas são muito citadas, a gente pensa que... Vai ter gente sendo expulsa do laboratório. Não é nada, ele me ama. Ai, gente, vamos começar. Olha lá, se manifestou, homem. Não. Passar a palavra aqui para Gabriele. Tem Gabriele e Tatiane para falar ainda. Aí depois a gente vai abrir aí o espaço. Gabriele, por favor. Gabriele Freiria. Boa noite. A honra de sua presença hoje. Eu vou falar bem pouco, só vou falar coisa importante. A primeira delas não era happy hour, achei que ia entregar o chopp aqui em casa. Não veio ninguém até agora. Nem me fala, eu não vou nem sair para comprar. A cerveja acabou aqui em casa. Eu li lá happy hour, eu falei, bom, então eu vou mandar meu endereço, vocês vão mandar o chopp aqui. Não, mas é a happy hour online, imaginário. A gente fica imaginando aqui o chopp. Bom, eu conheço pouca gente que está aí, a Anne, a Kátia. A Anne, eu conheci ela numa condição muito especial, a gente coletava alimentos lá na Filô, mexerica, abacate, limão, a gente vivia disso, né? Nossa Senhora. E foi quando eu fiz meu doutorado lá e eu trabalhei com comportamento social. Fui aluna do Marco Del Lama e do Carlos Garófalo, e a gente trabalhou associando a parte molecular, né, a genética molecular, com a parte do comportamento, tentando estudar então um pouco a evolução do comportamento social dentro dos apticorbiculados. Então eu fiz as análises de parentesco entre as fêmeas, e também as análises de comportamento. Então, essa é a parte do meu doutorado. Eu estou aqui em Londrina de volta, sou daqui de Londrina, e foi onde eu fiz minha graduação e meu mestrado, né, na UEL. Eu fui aluna tanto na graduação como no mestrado da professora Silvia Helena Sofia, e trabalhei desde a graduação, desde 2005 que eu trabalho com ela, eu trabalhei com macho de euglossina e mais a parte de genética de população. Então, foi mais no doutorado mesmo que eu me aventurei aí no comportamento social, que era o que eu estava com isso na cabeça fazia algum tempo já, e foi muito, muito interessante, né? E atualmente eu estou dando aula aqui no Paraná, né, em Londrina, e trabalho em associação com o laboratório da Silvia,
A gente está trabalhando agora com um agregado de epícaris e está tentando entender se, como é um agregado, tem muito macho, né? E esse agregado persiste lá por muitos anos. A gente está tentando entender se as fêmeas, de alguma forma, né, que seriam irmãs, elas conseguem reconhecer os seus irmãos ali dentro do agregado. Então, a gente está fazendo isso. Além disso, eu participei de um projeto bem interessante aqui, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é um projeto com alunos de graduação que a gente construiu um jardim de abelhas, né? Um projeto mais educativo. Então, eu acho que isso é o que tem de mais relevante, assim, para falar que eu tenho feito. Acho que é isso. Passei não, né? Foi bem curtinho. Não, minha filha. Saiu um cachorro daqui da porta. Ela fica cachorro. O cachorro estava preso, ele me escutou falar, tive que soltar. Os meus estão presos lá, que eles fazem muito tumulto, não dá. Tem 2 labradores aqui dentro. Obrigada aí pelas suas palavras, dona Gabriele. Saudade de ti. Saudade mesmo. Tatiane. Eu vou te chamar para fazer um curso de sociabilidade, então, hein, Gabriela? Tá bom, mas se for happy hour, tem que mandar entregar em casa, viu? Porque não, mas aí vai ser... Não, mas é propaganda enganosa, né? Foi mal. Aí vai ser formal, aula aberta. Ó, eu já topei. Semana passada aí, ó. Você é especialista em abelhas solitárias. Quem precisar, só chamar a Gabriele Freiria. Fazer o Glocine, né? É. Solitário não quer a gente ficar bravo, né? É verdade. Mas tu trabalha com solitária também. Também. Tatiane, onde você está? Tô aqui. Vocês me ouvem? Sim, oi. Boa noite. Ok, boa noite, tudo bem? Sim, boa noite. Bom, eu fiz minha graduação pela UFSCar de São Carlos, né, mas no campus de Araras. Eu entrei em 2010, faz um tempinho já. E desde o segundo ano da minha graduação, eu já comecei a trabalhar com abelhas com a professora Roberta Nocelli. Ela era tanto minha quanto professora da ADNA, lá na UFSCar. E assim, eu não sei nem explicar muito bem, porque desde que eu decidi fazer biologia, eu sempre quis trabalhar mais nessa parte ambiental, nessa parte mesmo de análise e tudo mais. E aí, quando a professora Roberta começou a falar o que ela fazia, como ela fazia, nossa, foi sensacional. E desde o meu segundo ano, eu trabalho com ela. Sempre fiz a parte de morfologia, então, lá na iniciação, trabalhei bastante com CL, DL, sempre analisando a parte morfológica também, e dando aula. Então, eu dei aula mais ou menos uns 7 anos na rede estadual. Eu parei agora faz 2 anos já, que eu entrei no doutorado. Depois da minha graduação, eu fiz o mestrado, também na UFSCar de Araras, no programa de Agricultura e Ambiente, e durante o mestrado eu trabalhei com melífomas cutelares. A gente analisou rota metabólica, então intestino, túbulo de Malpighi e cérebro exposto a inseticida. E agora, no meu doutorado, eu continuo com as melífomas, mas agora a quadrifaciata, e a gente analisa o sistema imune. Então, toda a parte de corpo gorduroso, hemolinfa, principalmente através de confocal, tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente faz algumas técnicas com confocal. E uma novidade também agora do meu doutorado é que eu trabalho com inseticida e herbicida isolados e a combinação. A gente vê os efeitos. Além disso, acho que tem a Unesp, e o meu doutorado eu faço na Unesp, aqui de Rio Claro, no programa de Biologia Celular e Molecular. E a gente desenvolve um projeto também aqui com as crianças, tanto da rede municipal quanto dos colégios particulares, que eles visitam a gente, eles visitam a Unesp, né? E aí a gente faz toda uma visita no biotério, que a gente tem várias colônias de várias espécies aqui, tanto quanto uma explicação, né, rápida, porque a gente tem pouco tempo com eles, mas a gente tenta sempre trazer para eles a importância de cuidar das abelhas, que geralmente são mais crianças. A gente recebe ensino médio também, mas a grande maioria são os pequenininhos. Então, é muito gostoso quando a gente vê que eles se interessam, que eles têm essa paixão,
e tudo mais. Eu e a Adna tentamos fazer também um projeto nas escolas, ir nas escolas, dar a palestra sobre a importância das abelhas, mas aí mais voltado para ensino médio. A gente começou ano passado, no segundo semestre, e a intenção era até continuar esse ano, mas agora com essa reviravolta, né? A gente nem sabe como vai ficar. Mas acho que é isso, eu sou apaixonada desde o segundo ano da minha graduação. Comecei com a professora Roberta e continuo sempre trabalhando no laboratório da Unesp, né, do professor Osmar Malaspina, e em parceria também com a Adna, a Anne, que eu conheci de uma página faz pouco tempo, mas acho que é isso. Obrigada aí, Tati. Então, eu acho que todo mundo percebeu que não só a diversidade de abelhas é imensa, né? E assim como a diversidade de abelhudas aqui, suas respectivas linhas de pesquisa. Então, esse é o nosso principal objetivo, né? A nossa conversa, de cada um expor o que faz, principalmente, e como que se apaixonou por abelhas, para demonstrar, né, realmente quão a ciência é importante, né, para o desenvolvimento. E agora, Letícia, não sei se tem alguma colocação, se a gente... Acho que agora a gente pode fazer uma conversa, né? Se alguém quiser perguntar específico para alguém, pode ficar... Então, se alguém quiser se Agora a Gabriela queria abrir o bar, agora abre o bar. Hein? Abre o bar, open bar. Essa daí, olha, vou te contar, viu? Não dá corda para ela. Pena que a Ju não pôde estar presente. Pois é, eu achei que ia ver ela aqui. Ela está em lockdown lá, e aí eu acho que a internet ficou em lockdown também. Vou te contar. A internet em lockdown não dá. E aí, gente? Então, alguém aí da... Professor Malaspina, o senhor gostaria de se apresentar, então, já que o senhor não se apresentou? Nosso mais honrado membro do grupo. Ele é tímido. Nós temos que marcar um outro dia com umas 4 horas. Eu vou contar a história. Tá certo? A gente tem que marcar. Só para dizer para vocês, eu estudei no primeiro grau, né, no antigo primeiro grau, era com lamparina, não tinha luz da LED. Então, vou contar minha história aqui, vai umas 8 horas, é melhor não. Vai desanimar todas as meninas, melhor não, e os meninos que estão aí, que são jovens. Não, eu conto sim, mas um outro dia, eu vou ter que sair, infelizmente. Uma outra vez que vocês fizeram alguma coisa, eu participo. Eu tenho que fazer uma outra reunião daqui a pouco. Sim. Então eu tenho que sair. Só entrei aqui para conhecer os que eu não conhecia. Já vi aqui vários nomes, né? Vários conhecidos e vários nomes que eu não conhecia. Um prazer imenso estar com vocês e dizer que nós temos que apostar na juventude. Esse é um caso. E o outro que vocês já sabem, que depois da pandemia o mundo nunca mais será o mesmo. Então, vocês se preparem diferentemente para o que vem aí, tá? Podem ver as novas tecnologias, corram atrás de tudo isso, porque o mundo não será o mesmo e vocês vão ter que se adaptar, vocês mais facilmente do que eu, né? Eu não quero mais me adaptar a nada, não. Quero ficar bem no canto. Mas vocês terão que fazer isso, com certeza, porque vai mudar muita coisa de agora em diante, né? Então, é uma coisa extremamente importante que vocês precisam ter em mente. E só para dizer a fala que nós estamos em cima do que é. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente já teve uma briga aqui entre departamentos, porque tem departamentos que querem, nosso departamento e outros querem voltar, porque nós estamos aqui, as aulas estão suspensas, não estamos dando aula. E nós estamos querendo voltar às aulas usando as tecnologias que a gente já tem. Porque a gente sabe, vocês melhor do que eu sabem disso, que nós dificilmente agora nos próximos 2, 3 anos a gente vai ter aula presencial nos modos que a gente tinha. Porque se a vacina, esse problema só vai resolver com a vacina. Se a vacina sair o ano que vem, até você produzir vacina no Brasil ou no mundo
para 7 milhões de pessoas, e no Brasil para 200 milhões de pessoas, vai mais 2, 3 anos. Não é? As coisas não vão voltar ao normal já. Então, nós vamos nos adaptar a dar as aulas para os alunos com as novas tecnologias. E a gente tem aqui na universidade um grupo que é muito contra a EAD. Eu também sou contra a EAD nos moldes antigos. Mas, no momento que a gente está, todo mundo vai perder. A gente vai ter que perder alguma coisa. Senão, nós vamos ficar parados até o final do ano, não vai voltar a aula até o final do ano e não vamos conseguir voltar a aula no ano que vem. E os outros jovens que estão por aí estão querendo entrar para a universidade. Então, a gente também não pode ficar represando esses jovens. Então, nós temos que ter algumas maneiras diferentes de estabelecer essa relação professor-aluno, universidade-aluno. Isso precisa ser pensado. Tem várias coisas que precisam ser pensadas, e a gente viu, nesse momento, que quando você... O modelo é o respirador custava $150 mil, $150 mil. Quando precisou, rapidamente, eles criaram vários modelos de engenheiros por aí, criaram vários modelos de respiradores que funcionam e muito barato, quando foi pressionado, tá certo? Então, pressionou eles. A criatividade humana é muito boa nisso. Então, nós estamos pressionados com essa questão de aulas. Então, nós estamos criando modelos que sejam extremamente importantes para a gente usar nisso e que vá resolver parcialmente agora, mas depois, mais à frente, vai conseguir resolver bem essa questão. Então, isso é extremamente importante. É isso que vocês têm que estar preparados. Esqueçam o mundo e antes de janeiro de 2020. O mundo vai ser ótimo. Professor, posso dar só um breve relato? Claro. Que eu pesquiso atualmente com ensino de ciências e matemática, um programa de pós-graduação, e eu pesquiso muito essa questão da tecnologia aplicada para ensino de ciências. E a minha universidade é uma universidade particular, ela já tem uma plataforma própria, né, de ensino à distância, só que o que a gente está fazendo hoje não é um EAD convencional, né, é uma coisa diferente. E a gente está chamando de ecossistema virtual, de aula virtual. Então, você está longe, mas você está perto, e você tem a interação, né? E essa galera de hoje, eles sabem fazer bastante isso, porque eles usam muito o WhatsApp, muito as tecnologias, né, para uso pessoal. Então, por que não utilizar isso também para uma maneira de ensinar? E acho que a gente tem que sim ensinar. Eu vejo muita resistência dentro das universidades federais, né? Aqui no Rio Grande do Sul, as universidades federais também não querem voltar, porque elas são contra o EAD, só que a gente tem que se adaptar aos tempos, né? E não é um EAD no formato fechado, é uma conversa que você pode ter, né? Então a gente chama de aula virtual, uma conversação. E essas plataformas como essa, Google Meet, ela é muito boa, né? Você consegue... A Annelise, aquele dia, deu uma aula maravilhosa, né? Então, acho que a gente tem que se adaptar sim, professor. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós não vamos voltar já na situação que éramos antes. Acho que nunca mais. Então, a gente precisa. Eu sempre falo para os meus alunos, eles sabem disso. É preciso ter criatividade, é preciso pensar um pouco os grandes modelos, as grandes diferenças. E só uma notícia sobre o Google Meets, tá certo? Antes ele era só para a empresa, ele esta semana acabou de abrir para todo mundo, livre, sem pagar nada. Então, isso é uma outra coisa, você pode expor 60 pessoas numa sala, que é muito tranquilo, tá bom? Mas é só um recado para os jovens aí, para pensar um pouquinho sobre essas questões, né? Que a criatividade é extremamente importante. Nesse momento, no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, nós estamos precisando de jovens criativos. É muito importante que vocês pensem nisso, tá? Não sejam jovens conservadores, sejam criativos e desses, como eu chamava na minha juventude, que faz tempo, para frentex. Na minha juventude, todo mundo quer um pouquinho diferente. Esse é muito para frentex. Esse é o termo que usava na minha juventude. Tá bom? Tá. Grande abraço a todos. Eu sou para frentex. Então, ótimo. Tchau, professor. Obrigada, Muito obrigada. Uma boa noite.
Anne, Matraca tá reclamando aqui que a gente não falou que conheceu ela também, Tati? A gente conheceu Matraca também na Unesp. Gente, Ana Cláudia Marcato, a gente chama de Matraca, mas é a nossa amiga da Unesp, só que ela é do outro grupo que trabalha com peixes. Gente, eu até morei com a Matraca já, como é que ela tá falando aí? Então, Exatamente. Matraca é propriedade da Unesp, ela tem até a plaquinha nela, entendeu? Tem de patrimônio e tudo. Patrimônio, isso, patrimônio. Ai. Gente, não sei se tem alguém que gostaria mais de comentar alguma coisa, fazer alguma colocação aí, seja sobre abelha, seja sobre outras o coisas Renato, dentro da ciência, né? Renato, ele falou, fez uma observação aqui, que ele disse assim, o Renato Lazzarotti, eu observo que muitos modelos de EAD estão esgotando as pessoas, mas modelos pedagógicos devem ser desenvolvidos. Interessante esse debate. Acho que a gente tem que cada vez mais pensar nisso, né? Como vai desenvolver pedagogicamente esse novo ecossistema aí virtual, né? Eu queria só fazer um comentário, né? Porque eu tô aqui em Viçosa agora, eu fiquei presa aqui. Eu vim prestar um concurso e fiquei presa. E tá uma discussão muito grande em relação à volta das federais e tudo mais. E a pergunta é, né? Os alunos têm acesso a isso? Porque tem muito aluno que não tem acesso a computador dentro de casa. A gente não pode esquecer isso também, né? Porque a gente vai desenvolver um modelo de educação extremamente eficiente, mas a gente vai esquecer que existe uma desigualdade muito grande, 30% da população não tem acesso à internet e não tem computador em casa, né? E muitos alunos dependem dos polos de informática das universidades, né? Então, esse ainda eu acho que é um das primeiras coisas que a gente vai ter que resolver. Antes de retomar qualquer aula, qualquer coisa, resolver como que esses alunos vão receber isso. Tanto das escolas, tanto da universidade, das universidades, né, do ensino superior, quanto do ensino básico. Porque esses alunos também não têm acesso, não tem como, né? Às vezes a gente fica muito confortável e a gente esquece que as pessoas não têm. Né, o básico, assim, às vezes como é que fala? Não. Às vezes a gente só passa, né? Enfim. Eu, assim, hoje eu até participei de tarde numa banca de mestrado e ela trabalhou com plataforma, um AVA, né? No nono ano, não, no segundo ano do ensino médio. E a escola que ela trabalhava é aqui de Porto Alegre, não é uma área que tenha muita defasagem, é uma escola boa, e mesmo assim a gente percebeu a exclusão, né, digital. Então esse é um assunto que a gente precisa conversar, né, Jennifer aí com as suas políticas públicas, e uma coisa que eu estava comentando na banca, é que assim, hoje, eu não sei como é que é nos outros estados, né, mas, por exemplo, que eu já fui no estado lá em Recife, e aqui em Porto Alegre, a gente percebe que há subsídios, né, a educação, ela leva computadores, por exemplo, para a aula, fazem locais onde tem laboratório de informática, mas não forma o professor, né? Ou então aquele computador vai ficando defasado e hoje os alunos eles usam mais um celular. Então, porque o negócio é direcionar o investimento, né? E aí você tem que pensar nisso, né? Só que a gente está num momento que o país não pensa em nada, né? Então, tá complicado. Então, a gente sempre dá alternativas. Por exemplo, eu tenho alunos que realmente não têm acesso porque moram em chácara ou moram na zona rural, que ainda é pior ainda, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo levantamento, e aí, não sei se até o Paulo depois pode falar alguma coisa, que ele é da UBRA também. A gente está fazendo o levantamento desses alunos, e aí a universidade vai disponibilizar os laboratórios de informática
para determinados horários e determinados períodos para esses estudantes irem lá na universidade, né? Então, são alternativas, a gente tem que ir balanceando isso, né? Quem tem condições de ficar em casa e ter o acesso à internet, beleza, mas quem não tem, a gente tem que pensar nisso também, e tem que dar essas alternativas, né? Então, mas é um momento muito complicado. Olê? Oi. Olê, tem outra coisa também, né? Tem muita gente que às vezes até pode ter um computador ou um celular que consiga ter internet, mas às vezes não tem um espaço físico dentro da própria casa para fazer as atividades, né? Tipo, não consegue ter ambiente onde ele consiga ter aula, sabe? Tipo, eu já vi gente reclamando, mas na minha casa tem um monte de gente, aí eu não consigo me concentrar, eu não consigo escutar, eu não consigo falar. Então, é uma coisa bem difícil. Eu queria colocar um ponto também, não é sobre abelhas, mas acho que é importante a gente discutir essa questão da educação. Eu recentemente, com alguns colegas, a gente fundou uma ONG que se chama Contraponto, que é debatendo política na escola, né? Nesse momento de suspensão de aulas, nós estamos procurando fazer ações frente ao enfrentamento do Covid. E daí a gente está mapeando um pouco como que tá as escolas de Porto Alegre e tentamos ver como pegar professores da região metropolitana e diretores para tentar entender esse contexto da educação pública. Eu não sei se vocês estão acompanhando o debate sobre o Enem agora e todas essas questões que estão sendo levantadas sobre o Enem e as colocações do próprio ministro, né, da Educação, que eu acho que o fato é, independente da gente ver essas estratégias, a gente tem que pensar a universalização dessas ações, né? A partir do momento que a gente tem uma realidade onde 30% da população não tem acesso à internet, a gente tem que pensar uma estratégia que ela é anterior a isso, né? Que é uma igualdade social, né? Como o ministro e o próprio presidente do INEP, eles acham que o Enem não está aí para igualdade social e para, né, corrigir algumas questões de justiça social, a gente ainda está debatendo e discutindo frente a uma vontade política, né, que não deveria ser, porque a educação é um direito humano. Então, eu acho que esses são pontos que a gente precisa discutir. Eu acho que nós, enquanto pesquisadores, independente da nossa área de conhecimento, a gente tem que fomentar muito essas discussões, né? Porque são ações de sensibilização que vão fazendo com que as pessoas tomem consciência dos direitos dela, né? Porque ninguém está pedindo privilégios aqui, são os direitos humanos que a gente está discutindo. A gente está tentando ver como é que tá as ações da educação pública nesse momento, e tem 2 impasses muito grandes, que é dos próprios professores e educadores frente a essas tecnologias e essas plataformas. Aqui eu estou falando da educação pública, ensino fundamental e médio. Eles mesmos estão tendo barreiras para conseguir manejar essas tecnologias. Então, tudo bem que todos entendemos que é uma época de pandemia, só que eu acho que a gente ainda está, os líderes políticos, eles ainda estão pensando que essa quarentena vai voltar e que a gente vai romper com isso num curto espaço de tempo, e a gente não está pensando ações políticas para um longo espaço de tempo, né? Então, eu acho que hoje, ainda mais nessa marcha que hoje a gente se reuniu aqui, cabe a gente também procurar ações enquanto pesquisadores que a gente possa estar articulando diante do cenário da educação, né? Que está realmente caótico para todo nível de educação, seja educação básica ou de ensino superior. Importante destacar isso. Teve Gustavo Kremer. Vamos falar sobre a abelha Ceferrão aqui. Sim, Gustavo, se você tem alguma pergunta, porque como o professor Malaspina jogou essa bola, que é super importante, né? Porque nós, enquanto pesquisadores, nós somos educadores. Na verdade, todas as pessoas que têm alguma prática de pesquisa, ela também é uma educadora. Então, acho que isso é o que a gente tem no momento de urgente, né? O professor Malaspina jogou a bola, a gente seguiu. Mas se alguém tem alguma pergunta, a gente começou realmente, a nossa ideia era essa conversa sobre abelhas em geral, né, na verdade. Mas como surgiu essa
dúvida e essa questão urgente, e o professor Malaspina jogou a bola assim, e a gente começou a conversar, porque a educação ela é a base de toda a sociedade, né? A gente não tem como deixar de pensar nisso. Mas tá aberto a perguntas. Isso que eu ia colocar, né? Sintam-se à vontade para falar sobre abelhas novamente ou também outro assunto aí dentro desse contexto, né, que a gente está discutindo. A gente não pode deixar de pensar nessa questão de novas alternativas de ensino, né? Eu queria comentar, eu moro pertinho de Rio Claro, né, mas é uma cidadezinha pequenininha, tem 7 mil habitantes. E aqui a gente tem a rede estadual, que é a princípio do 6º ao 3º ano do ensino médio, e a rede municipal, que é desde a creche até o 5º ano. E eu tenho ainda alguns professores que estão dando aula, alguns amigos, né? E assim, eles têm uma dificuldade gigante, porque nem foi comentado, não só os alunos têm essa dificuldade, mas os professores também. Porque é uma coisa que não se tinha o hábito. Muita gente não sabe nem por onde começar. E aí teve um professor, colega meu que foi dar aula, e numa sala de 40 alunos entraram 4. 4 alunos assistindo a aula. Então, assim, é muito discrepante. E a rede municipal, né, também acaba sendo um problema, principalmente se a gente pensar em educação infantil. Né? Como você vai dar uma continuidade e fazer algum tipo de atividade como a educação infantil, por exemplo? Aqui em Peúna, a gente não, né? O pessoal da Secretaria de Educação, a ideia, a princípio, é montar atividades, e por ser uma cidade pequena, então a gente consegue distribuir essas atividades, que pai e mãe vinham buscar, junto com a alimentação que eles estão vindo buscar também. Mas, é como eu falei, é uma cidade de 7 mil habitantes. E como você faz isso numa metrópole? Numa São Paulo, Porto Alegre, fica muito inviável esse tipo de atividade. E aqui tem pouca, a população é pequena, já está dando muito problema. Mas, aí eu fico imaginando realmente essas cidades que são muito populosas, a dificuldade que não é, tanto dos alunos quanto dos professores. Eu acho que a gente não pode esquecer esse outro lado também, porque a gente fala muito de, os alunos não têm internet, os alunos pode ser que não chegue, mas acho que antes disso precisa de uma capacitação para os professores, para professor, para a parte de secretaria, direção, tudo. Acho que isso também é muito deficiente. Muito, muito, muito. A formação é bastante deficitária mesmo. Tá, a Laura Matias perguntou assim, ó, você tem algum conselho para quem está começando agora e a se aventurar no mundo das abelhas? E aí, quem é que tem algum abelhudo aí que queira responder? Essa menina, ela é muito interessada, ela é da Federal de Goiás, se eu não me engano, ela me mandou um e-mail depois da minha aula. Obrigada, Laura. E ela é muito interessada, ela está fazendo iniciação científica, se eu não me engano, ela está começando a estruturar um TCC e ela tem muito interesse em trabalhar com abelhas. Eu já mandei para ela vários trabalhos, né, que a gente faz. Mas ela tá, assim, pelo jeito se apaixonou mesmo por abelhas, que bom, né? Só que ela precisa de um norte, assim, para que linha de pensamento, né? Que linha, que área de seguir dentro dessa temática de abelhas. Aí, se alguém quiser dar uma dica para quem estiver começando, se alguma abelhuda aí quiser comentar também. Eu posso falar. Diga. Eu posso falar, porque, assim, que eu tô, assim, né, eu comecei não faz muito tempo a orientar mais de perto as pessoas, né? E uma dica que eu dou, e que eu achei, isso daí é baseado na minha experiência agora, começando a orientar, e na minha experiência ao longo da vida, assim, com as abelhas, né? E não tem jeito, todo mundo se apaixona mesmo, começa a estudar um pouquinho e se apaixona. Mas o que eu acho que talvez a gente peque um pouco como pesquisador é só naquilo que eu estou estudando. Se eu trabalho com coleta de alimento, e aí eu só estudo aquilo, e eu não consigo relacionar aquilo com o resto da vida das abelhas.
uma coisa que foi muito importante no começo para mim foi que eu li coisas gerais sobre abelhas, sobre a vida e biologia das abelhas em geral. Então, o conselho que eu dou é esse, assim, não foca só naquele pontinho que você vai estudar. Tenta pegar livros sobre biologia de abelha, tipo, tem o livro do Michener, Abelhas do Mundo, tipo, tem vários livros hoje em dia que são gerais, para entender mesmo, não tudo, porque a gente nunca vai entender tudo sobre abelhas, mas para entender a vida das abelhas num contexto geral, assim, seja social, seja solitária, e pegar aquilo que você aprendeu, aquele pontinho que você aprendeu e relacionar com o resto. Acho que essa conexão é muito importante, porque vai ajudar até quando você for conversar com as pessoas, vai ver que para cada pessoa que você falar assim, eu trabalho com abelhas, vai ter uma enxurrada de perguntas. E aí, quando você ama as abelhas, assim, e sabe da biologia delas no geral, consegue fazer com que as pessoas também se apaixonem. E eu acho que essa sementinha é a mais importante que a gente planta, assim, como cientista e pesquisador e educador, que eu tenho vários amigos, assim, que depois de conviver comigo, a gente tem nada a ver com pesquisa, não tem nada com nada de abelha, que depois você acaba se apaixonando por abelha, agora mais abelha, agora toda vez que eu vejo uma abelha eu lembro de você e eu gosto das abelhas. Mas porque a gente fala daí aquilo com amor e propriedade sobre a vida delas, né? Não é só um pontinho, não é só aquela coisa minúscula que não faz conexão com nada e nem com a vida das pessoas. Acho que esse é o meu conselho, assim, para quem está começando. Acho que foi muito pertinente para colocar. Podem comentar mais. E aí, assim, eu acho que também nessa pesquisa, você tem que fazer uma pesquisa por livros, né, que são conhecidos. O Michener é um, mas o Rubik também, né, e estão disponíveis na internet, é só você colocar ali. Até vou botar o nome Paulo do Nogueira, Rubik né, aqui agora é no Paulo muito... Nogueira Neto, né, que é brasileiro e é um dos papas das abelhas, né. Das abelhas sem ferrão, né. Então... Das abelhas sem ferrão. Eu vou colocar aqui no chat o nome do... Eu vou botar o primeiro, o Rubik, porque eu acho que ele tem a questão da ecologia muito importante, né, das abelhas. Deixa eu ver, o Renato perguntou sobre o debate... Ih, agora parei, só um pouquinho, tem fila. Tem a Nórcia, olha lá, meu nome é Nórcia, sou médica veterinária e trabalho com defesa sanitária apícola. Alguém já pesquisou algo sobre pequenos besouros das colmeias? O Atienia tumida, seja em abelhas, ápios ou sem ferrão? Nossa. Não, acho que eu não. Alguém já fez esse tipo de parasita? Acho que... não sei se alguém aqui do grupo já trabalhou com parasita. Nossa, até uma Malaspina estava conversando comigo esses dias sobre esse besouro aí, que é uma praga, né? Eu só sei que ele existe. Eu também, mas eu não sei realmente. Quem fez trabalho com isso, acho que foi a Denise. A Denise não pôde estar hoje aqui. Mas ela vai estar na próxima, ela disse. Ela agradeceu o convite, disse que tinha uma reunião no mesmo horário e aí nas próximas. Aí quem sabe a gente volta com essa resposta aí, né? Michener 2007, Abelhas do Mundo. Esse livro também está disponível. Esse aí tá. Tem que botar do Paulo Nogueira também. Paulo Nogueira Neto. Tem o Renato Lazzarotti está perguntando se tem algum levantamento sobre abelhas sem ferrão encontradas em Canoas. Esses tipos de levantamento, Letícia, até acho que de repente tu saiba Na verdade, tem a gente tem um livro, né, que é o livro das abelhas sem ferrão do Rio Grande do Sul, que é a Assídia, agora deu calor, deu frio, agora deu calor. É de falar, né? É o Happy Hour. Bom, e aí a Cídia Viter Freitas, ela foi minha professora de iniciação científica e ela vem pesquisando a abelha sem ferrão há bastante tempo. E ela publicou um livro, né, das abelhas sem ferrão do Rio Grande do Sul. Ele está disponível online, se você puder
daí ele tem, eu acho que tem disponível online. Mas, na verdade, é o seguinte... isso, boa, Paulo. Boa. Boa mesmo. Agora, eu tô com um projeto, né, de educação ambiental que a gente vai fazer, quer dizer, quando voltar, né? Mas a gente tem a intenção de fazer o mapeamento das abelhas sem ferrão do campus ali da Ubra, Canoas, né? Porque eu já vi várias abelhas ali, né? Mas tem que fazer o levantamento dos ninhos, fazer a coleta para ver, identificar direitinho, né? Mas especificamente daquela região não tem muito trabalho, não. O que vai ter é só no geral, né? O trabalho da CID. Deixa eu ver se... A Érica trabalha com... O Eduardo está falando que a Érica que trabalha... Essa Érica que trabalha com a... a Érica de São Paulo, da APTA, será? Que a gente conhece? Sim. Érica... Nossa, agora me fugiu o sobrenome da Érica. Tá dizendo isso. É da Érica da APTA de São Paulo, aqui. Ela trabalha na... Érica Teixeira. Eu acho que ela trabalhou junto com a Denise também. As duas, eu acho que publicaram alguma coisa. Tem uma pergunta aqui da Jéssica e do Bruno. O Bruno é nosso... Eles são os nossos assistentes estatísticos, nossos parceiros que salvam nossas vidas. Sobre as vespas assassinas, algum risco de introdução aqui no Brasil? Nossa, eu vi esses dias. Estava aí já. Ontem, né, que está começando lá pelos Estados Unidos e o pessoal está bem preocupado, né, porque eles estão começando uma campanha de colocar armadilhas próximas dos apiários, né, porque na verdade essas vespas elas se alimentam das abelhas. E aí é mais um problema, né, para nós agora, para a gente se preocupar. Mas é a mandarina? Eu não sei, eu sei que eles estão investigando, não sei se ela foi trazida propositalmente, né, ou se provavelmente tenha sido, não se sabe como que chegou, mas está devastando bastante populações de abelhas já. E risco existe, né, se não cuidar agora se não tiver um controle, né, eu acredito que realmente seja uma razão para preocupação, ainda mais o nosso clima aqui, né, que é totalmente favorável a... Sim. A Norte falou que é a mandarina, sim. Gente, só que eu tenho uma preocupação. Só um pouquinho, Patrícia, que eu coloquei o link aqui do boletim da Cídia, que é a abelha sem ferrão. Tá, só para deixar... Tá. Não, sobre a vespa, agora é especulação, assim, mas eu fiquei pensando se ela não pode ir migrando, que nem quando aconteceu a africanização aqui. A africanização, tipo, não foi a abelha daqui que migrou até lá, mas se isso não poderia acontecer, né? Porque as populações podem se expandir. E aí, se foi lá nos Estados Unidos, não sei como vai ser no meio do caminho, né? Mas não sabemos. Tem risco, tem. Risco tem, estamos cheios de novidades. Tem que... Tomara que seja controlado isso, né? Mas enfim. Esse teu trabalho, Jennifer, tu chegou tem alguma publicação ou TCC? O que é? Foi o primeiro trabalho que eu mandei para o encontro sobre abelhas. A gente mandou sobre a plasticidade de nidificação da tetragonisca em construção civil. Então, na verdade, majoritariamente, a gente encontrou ninhos de jataí ali no campus, mas a gente encontrou tubuna, plebeia droriana e emerina. E a gente encontrou uma lestremelita limão invadindo uma jataí. E até hoje eu mapeio esse ninho, porque tem uma questão de sucessão ecológica, que é um sonho meu fazer esse trabalho ainda, mas não rolou tempo de fazer. Mas desse ninho que foi invadido pela lestremelita limão, que era uma jataí, já teve uma plebeia, depois ela foi invadida pela lestremelita de novo, e atualmente voltou uma outra jataí agora para lá, para o mesmo lugar. Então é bem legal a ideia de sucessão ecológica.
É uma árvore que tem ali em frente à biblioteca da PUC, para quem conhece o campus. E tem toda uma sucessão de ninhos ali. A Jennifer agora explica para o pessoal aí quem é a Lestremelita. A Lestremelita limão é uma espécie que vocês podem encontrar também nesse boletim, mas ela é saqueadora, né? Ela não faz sua própria coleta dos recursos florais, então ela vai, ataca outra espécie de abelha sem ferrão e acaba por saquear os recursos dela, pólen e tudo mais. E ela fez isso, né? Essa espécie estava fazendo isso com uma espécie de jataí, que é a lemosinha, aqui na época que eu estava mapeando esses ninhos. Então foi bem interessante. Travou para vocês? Aqui não travou. Não travou, Eduardo. As abelhas sem ferrão são viciantes, Depois que encontramos algumas, somos contagiados e vivemos procurando. É verdade, todo mundo fala isso, é verdade. A Lestremelita é muito interessante, que ela tem um odor, né, de limão mesmo, por isso que chamaram Lestremelita limão. E a entrada do ninho dela é todo um canudão, assim, grande, então ela é bem... E ela é, na ecologia, ela é chamada de cleptobiótica, né? Até no mundo das abelhas nós temos... Temos as saqueadoras. As saqueadoras, exatamente. Mas o mundo das abelhas, para discutir a sociedade, é maravilhoso, dá várias analogias, interface com questões sociológicas. E 1 hora é muito pouco. Nossa, demais. Estamos 1h26 aqui, a gente tem que marcar um dia de falar sobre isso só. Nossa, ia dar uma boa noite de quarentena aí. A gente agora já tem os contatos aí, a gente já sabe o caminho, é só marcar. Olha só, a Noirce está dizendo que tem 26 colmeias em casa. Todas da mesma espécie ou espécies diferentes, Nurse? Se você quiser falar, pode falar, viu? Aparecer pode abrir o microfone e falar, aparecer. Se só quiser falar também pode. Faz diferença. Gente, o Renato perguntou, acho que no caso aqui, para mim e para a Tati, que trabalhamos com essa parte, de como as abelhas reagem a descobrir que existe abelha sem ferrão. A Tati é melhor para falar nisso. Fala aí, Tatiane. Gente, como eu falei para vocês, como eu falei, depende, a gente falar de mim, assim, a grande maioria dos alunos que vão é porque eles estão nessa fase de aprender sobre insetos na escola. Então, eles já chegam lá sabendo da questão de abelha, da questão de polinização e tudo mais. E aí, quando a gente pergunta para eles se eles sabem que existe abelha sem ferrão, a grande maioria responde não. E eles falam, tá mentindo, né? Isso não existe, a abelha tem ferrão, a abelha pica e tudo mais. E aí a gente até apresenta para eles o ninho de apis, né, que a gente tem, um pequenininho lá, do professor Osmar Malaspina, e um que a gente tem de abelha sem ferrão, que ele é feito nessa massinha, como chama, gente? Biscuit. No biscuit, isso, obrigada. Que ele é feito em biscuit, e assim, é a melhor parte, porque eles ficam encantados quando eles vêm, exatamente a estrutura mesmo de uma colônia, com todos os discos de cria, tem as abelhinhas, então nossa, a reação é muito legal, e a maioria não sabe. Uma surpresa que a gente sempre tem é quando em Rio Claro tem escola agrícola, que a gente fala. Eles têm essas abelhas na escola, eles cuidam dessas abelhas, e eles dão um show. Essa escola assim, se destaca demais, porque eles sabem, eles conhecem, eles fazem umas perguntas que a gente fica, oi? E é assim, criança de 5, 6, 7 anos. Não é nem ensino fundamental, não. Mas a reação deles é muito gostosa. Nossa, para mim é a melhor parte. Outra coisa que é muito interessante quando a gente está apresentando as coisas para eles... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É porque às vezes meu fone dá um bug. As cores.
as abelhas que têm cores diferentes. Quando a gente mostra a euglossa verdinha, quando a gente mostra as abelhas que têm mais pelinhos, né? Tipo, a gente vai tratando bem infantilizado para eles. Mas, assim, é incrível, porque a gente tem um acervo muito grande de abelhas de várias espécies diferentes, porque foi herdando e herdando e ficou na Unesp. É um acervo muito grande, a gente consegue retirar alguns exemplares para mostrar para eles, e que tem abelhas enormes, tipo, né, a gente mostra as bombas, as xilócopas, e eles vão ficando super encantados com tudo isso, assim, também é outra parte muito legal. E, Patrícia, eu tenho foto da caixinha, é a caixinha de biscuit que você quer ver? E se for, eu tenho foto, eu mando para a Anne, que eu acho que dela tem teu contato, ela te encaminha. É bem bonitinho. Nossa, é linda mesmo. Gente, olha só. Eu quero ver, eu adoro coisas assim de abelha. É linda. Acho que a Dayana falou uma coisa que pediu, que tem uma abelha rainha lá, a filha dela, que tá brava. Não, Obrigada pela presença aí, Dayana. Obrigada o Paulo perguntou sobre a mortandade de março, né, da quadrifaciata. E, Jennifer, tu falou que a Lilian fez trabalho disso ou é outra coisa? Sim, eu não sei se a Lilian consegue abrir o microfone dela, mas ela defendeu o doutorado dela e discutiu muito sobre a questão de mortandade, então a gente sempre referencia ela quando alguém pergunta. Lilian, tu tá por aqui? A Lilian César ela tá aqui agora? Ela tá aqui, eu quero ver se ela consegue abrir o microfone, que ela é a melhor pessoa para falar sobre isso. E aí, Lilian, se você for aqui embaixo, na parte de baixo da plataforma, tem um microfonezinho para abrir. Vou mandar um WhatsApp ali para ela. Acho que ela deve ter ido dar uma volta. Eu tô mandando um WhatsApp aqui para ela, ver se ela consegue responder. Eu sempre fico com essas... Não gosto de entrar muito nesse assunto, porque daí, uma vez eu já tive uma briga com uma pessoa sobre isso. A mortandade. Tipo, a gente sabe que existem vários fatores, né? Assim, uma cascata de eventos não é algo assim pontual. Provavelmente em algum momento seja, mas é uma cascata de eventos, né? Falta de alimento por causa da monocultura, inseticida, doenças, né? Existem vários fatores, mas não eu acredito eu que não seja especificamente. Uma das coisas que ela levantou, assim, bem em síntese, não sou a melhor pessoa para discutir isso, mas era esse ponto que é multifatorial, essa mortandade, que ela não se dá por não é tipo causa e efeito. E ela discutiu em última instância, né? 2 artigos ela já publicou, inclusive, mas sobre o sistema imune dessas abelhas. Então ela entrou numa seara, fez toda uma questão dos vírus também. Então é bem legal o trabalho da Lilian. Estou vendo se ela consegue trazer alguma fala para nós. Ela disse que tá ali, mas que não tá rolando. Eu acho que deve ser o microfone dela que não tá funcionando. Porque na verdade para ela postar o trabalho dela no chat aqui. No chat. Porque assim, o que eu vejo muito, né, nessa minha pouca caminhada, né? Mas é que a gente tem a mania de querer achar que as coisas têm uma causa e uma solução, né? Mas não é assim na vida, né? Nada é assim. Se você for pensar, é complexo, né? Bastante complexo. Então, pode existir N fatores que vão influenciar, né? Numa catástrofe dessas. Então, por isso que tem aquela... que a Patrícia pode falar nisso, né? Do colapso das abelhas, que é diferente em vários lugares, né, Patrícia? Das apes, principalmente. Patrícia ficou muda agora. Patrícia mudou. Eu mandei para ela fotos do biscoito. Eu tô aqui apaixonada. Eu ia escrever ali no chat que eu amei, eu quero uma dessas.
Eu quero ver também. A gente tá tentando, a minha prima trabalha com biscuit e ela tá tentando fazer igual para deixar, pra gente ter mais unidades lá no laboratório. E ela tá quase conseguindo. Aí qualquer coisa eu divulgo ela também, porque ela é muito boa. Legal, eu tenho uma aluna que vai comprar tudo, fala que ela vai ficar rica. Então. Agora, quanto ao colapso, eu não sei, assim, dizer muita coisa, mas estava falando, né, que é diferente em cada lugar. Realmente, parece que em cada lugar tem causas diferentes, porque o colapso, né, a desordem do colapso das colônias, né, das apis mellifera, não é uma coisa que nem a Letícia está falando, não é uma coisa que causa, são vários, é multifatorial, e parece que em diferentes lugares um fator é mais importante que o outro. Então, pode ser tanto o envenenamento, né, porque as abelhas têm trabalhos já que mostram que as abelhas aí, a partir disso, ficam desorientadas, então elas vão coletar alimento, elas não conseguem aprender a voltar para casa, ou elas não conseguem aprender a coletar o alimento, aí a colônia vai ficando fraca porque não recebe tanto alimento. Pode ser outras questões mesmo, de doença, então as abelhas também vão ficando, já sabe-se que as abelhas quando ficam doentes, muitas vezes elas também não conseguem aprender, também não conseguem fazer as atividades de uma maneira adequada, né, para a sobrevivência delas. Então, várias coisas podem afetar eles, menos o que nunca foi comprovado, que às vezes se fala que seria as ondas, as antenas, essas coisas que tinha sido proposto nunca foi confirmado, né? Nunca conseguiram achar, mostrar que isso fazia algum mal para as abelhas. Mas no geral, é isso assim, que eu tenho para comentar, porque eu já li sobre, mas eu nunca trabalhei com isso. Então, não sei se eu adicionei muito do que a Letícia já tinha falado. Mas a Lilian começou... chegou, Lilian? Oi. Oi. Gente, só um pouquinho. Eu daqui a pouco vou ter aula, tá? Às 8, então eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Não, a gente já passou também, né? Mas a gente só que... Vamos complementar aqui, então, Lilian. Eu vou falar bem rapidinho, assim, o trabalho é bem longo, mas eu só não respondi ali no chat porque eu não estava conseguindo nem escrever no chat, nem aparecer na câmera, tive que sair e entrar de novo. Mas eu não defendi o doutorado, na verdade eu vou defender agora, dia 27 de maio, vai ser online até, se alguém quiser assistir a defesa, mas eu estou estudando a síndrome das mandaçaias desde 2016, quando eu entrei no doutorado, com amostras desde 2014, a gente começou olhando para a microbiota intestinal das abelhas, porque ela poderia ajudar a responder se realmente estava acontecendo algo que afetava a saúde de maneira geral dessas abelhas, porque poderia estar ocorrendo desbiose, ou mesmo pela presença de alguma bactéria patogênica. Nós não encontramos isso, mas nossas análises mostravam que tinha algum tipo de alteração na microbiota. O próximo trabalho que a gente fez foi avaliar a presença de vírus patogênicos, porque os sintomas que essas mandaçaias apresentam, eu não sei se o Paulo observa os mesmos sintomas nas colônias dele, né, mas eram como tremores, incapacidade de voo, e eles são muito parecidos com os sintomas observados em abelhas infectadas por vírus. A gente olhou para esses vírus, não encontrou nenhum vírus de apis mellifera, que são esses causadores de paralisia, mas a gente encontrou novos vírus nas mandaçaias, inclusive parecidos com esses vírus das abelhas melíferas. Mas nenhum deles parecia ser o causador da síndrome, porque ele não é encontrado em todos os meliponários onde a síndrome ocorre. Mas em alguns meliponários, onde os sintomas são mais fortes, eles estão mais associados às abelhas doentes, sugerindo que a replicação desses vírus seja oportunista. Esse trabalho, inclusive, é interessante
para a questão das políticas que a Jennifer estava falando, porque por mais que esse vírus não seja causador da síndrome, ele pode estar influenciando na intensidade dos sintomas, e se o pessoal ficar translocando colônias, pode acabar trazendo esse vírus para o seu meliponário também, né? E a gente não sabe o que ele vai causar em outros lugares e sobre outras condições. E daí agora no nosso último trabalho, que está bem interessante, porque a gente finalmente conseguiu achar alguma coisa que explica um pouco mais a ocorrência da síndrome, a gente fez uma avaliação de diversas coisas. Pólen coletado, que inclusive é com parceria do pessoal da UBRA, aí, com a professora Soraya e o Jefferson. Sim. Show de bola, Soraya. E a gente também olhou para a temperatura da colônia, peso dos indivíduos, expressão gênica de genes relacionados à resposta imune, e a gente percebeu que a síndrome provavelmente é causada por coisas que acontecem nessas colônias meses antes de março. Provavelmente está associado com doses subletais de agrotóxicos, competição por recursos e troca de patógenos. Isso a gente conseguiu ver pela expressão dos genes e as outras coisas que nós avaliamos. Com o nosso experimento, nosso desenho experimental, a gente também conseguiu ver que certas colônias que têm um determinado background genético, né, tem uma genética específica, elas são mais suscetíveis do que outras, porque a gente notou que colônias que eram irmãs, mesmo em locais diferentes, desenvolveram a síndrome. Enfim, esse último trabalho está bem interessante. Então, apesar da gente não ter descobrido exatamente tudo que é essa síndrome, a gente conseguiu avançar bastante no que pode estar causando, e também já consegue dar algumas sugestões para os meliponicultores, que é o nosso objetivo principal no final das contas, né? Muito show, parabéns pelo trabalho. E é bem isso que a gente cada vez tem que tentar fazer o máximo possível de levantamento de fatores, né, de variáveis, porque nunca vai ser um pontual só, né. Quando que vai ser a tua defesa, Lilian? Obrigada aí pela tua colocação. A Lilian travou. Travou. A Jennifer depois pode nos divulgar, passa né? pra gente aparecer lá. Já tô pedindo aqui para ela para divulgar, pelo que ela falou, vai ser dia Isso. 27 de maio, mas eu vou pedir todos os detalhes. Isso, pede e manda pra nós. Eu tenho vontade de assistir. Se Eu você também. divulgar, divulga aí. Principalmente que agora eu estou trabalhando com a passeata, né? Agora no doutorado, então eu tenho curiosidade também. Manda pra gente. O trabalho dela é muito rico, ela é ótima, muito ótima mesmo. Só um pouquinho que ela falou aqui já me deixou super curiosa. O pessoal tá pedindo aí pra assistir, muito ó. show. Coitada, vai se arrepender de ter aparecido aqui. Vai ter Deus louca lá. Mas, gente, eu vou ter que sair. Eu acho que vocês podem ficar, né? Não tem problema, não sei como é que é. Porque eu não me lembro se fui eu que abri. Outra coisa. Mas a gente vai voltar a fazer outras. É que a minha aula é agora às 8. A gente vai começar a recrutar o pessoal, né, Letícia? E daí a gente vai divulgando aí os próximos episódios. A gente não trabalha com peixe, mas caiu na rede. Exatamente. É abelha, no caso. A abelha. Caiu na rede a abelha. Caiu no pulsar. Mas é legal da gente também construir. Caiu no acetato, já era. Diga, Jennifer. A gente talvez depois, né, de construir uma rede entre essas pessoas, e cada um tem o contato de alguém, mas da gente construir, não vou dizer para mais um grupo no WhatsApp, porque eu não sei se há espaço para vocês mais um grupo no WhatsApp, mas da gente pensar um jeito de manter conectado, até para a gente saber o que os outros estão fazendo, né? É bem legal. Eu amo o grupo de WhatsApp, porque eu acho que assim, ninguém perturbando o outro, não sendo a tia do mandar o bom dia 6 horas da manhã e o boa noite à meia-noite, tá ótimo, entendeu? É para falar de abelhas, é sempre bem-vindo. É verdade. Eu também estou disponível, livre no WhatsApp. Então, pode criar esse grupo, então. Gente, eu vou saindo aqui, não sei se vocês vão ficar, porque eu não sei como é que vai funcionar, porque foi eu que abri, mas qualquer coisa, tá? Beijos. Obrigada a todos aí pela presença. Muito obrigada pela presença. Gente, obrigada. Até a próxima. Vamos nos falando. Boa noite para todo mundo. Boa noite, geralmente pessoal. ele fica gravando, pode Beijo. ficar conversando, quem quiser aí. Obrigada, Beijo. Tchau.